bacana. Então, nós já vamos começar perguntando o que é o BIM, né? Para que quem está nos assistindo aí possa se inteirar melhor. E como ele se diferencia dos métodos tradicionais de design. O BIM, como sigla, né, é Building Information Modeling. Se a gente for traduzir ao pé da letra, é a modelagem, é a construção, né, de um empreendimento, de um projeto com informação, né? Se eu conseguir dar aqui uma diferenciação do método tradicional para o que é o BIM, antigamente a gente fazia uma linha no computador ou à mão e a gente falava que aquilo era uma parede. Sim. Com as dimensões reais, né, com tudo correto, mas a gente entendia que duas linhas paralelas eram uma parede. Hoje em dia não mais. A gente precisa pegar essas duas linhas paralelas e levar informação para ela, do tipo, que tijolo que vai ali, que revestimento que vai lá, que tinta que você vai querer aplicar. Essa parede, ela tem capacidade de resistir ao fogo, ela é uma parede com revestimento diferente. Aonde que você vai aplicar essa parede diferente? O tijolo que você vai colocar ali, você tem o teu almoxarifado, sim ou não? Vai ter que encomendar? Quanto tempo leva para chegar esse tijolo? Quanto custa cada tijolo? Então, tudo isso dentro do modelo. Então, não são mais duas linhas paralelas. Sim. Como desenho, a gente tem hoje a facilidade de enxergar isso em 3D, mas não é só isso. A gente tem toda essa informação dentro daquele desenho que a gente enxerga no computador. Que bacana. Então, é um link entre todas as áreas. Não é mais só a modelagem. Uhum. Na hora que eu falo de custo, de preço, eu tenho orçamentação envolvida. Na hora que eu falo de almoxarifado, eu tenho ali logística envolvida, a ordem da construção, quem são os agentes envolvidos nessa construção, é um pedreiro, é um servente, que hora que ele entra, que hora que ele termina a ação dele. Então, a gente consegue deixar esse modelo que, falando mais popularmente, é um 3D, Sim. mas completamente cheio de informações para o ciclo total do empreendimento. Que bacana. Dando sequência, quais são os principais benefícios, no caso do BIM, né, da sigla que você acabou de falar para a gente, em projeto de instalações prediais? Perfeito. Da minha área, né, em específico de trabalho, instalação predial elétrica e hidráulica, ela é um pouco controversa no sentido que ninguém segue projeto. Né? Então, o estrutural, o pessoal, graças a Deus, tem medo, né? E eles seguem a risco o projeto, mas as instalações nem sempre. Nem sempre. Nem não. sempre. E isso causa muito prejuízo, a gente tem muitas patologias, muitos problemas. Sim. Né? Então, quando a gente deixa um projeto completo, bem feito, bem pensado, bem arranjado, compatibilizado com as outras disciplinas, não tem o porquê de uma construtora, de um empreendedor, não seguir aquele projeto. Ele consegue eliminar muitos problemas de obra, muitas situações que ele precisa ali na hora, talvez, resolver no susto. Isso não acontece mais, porque já foi pensado anteriormente. Uhum. E as instalações, elas correm de uma forma muito mais segura e correta. Com certeza. Que é o certo, né? Que é o certo. Que é o né? correto, né? E aí, então, fazendo, né, um comparativo do que era feito anteriormente, como as instalações, elas são muito minuciosas, pequenininhas, e elas ocorrem no prédio todo, por exemplo, às vezes o projeto deixava a desejar. Né? Nem por culpa do projetista em si, porque as ferramentas antigas não nos propiciavam fazer um projeto de qualidade. Sim. Hoje em dia isso não existe mais. De falar que o projeto de instalações é ruim, então não vou seguir. Não existe isso mais. Ele é super detalhado, super bem feito. Então, essa é uma principal característica e vantagem que a gente tem. Uma ferramenta muito importante, né? Sim. Como que essa ferramenta, no caso, facilita a integração entre as diferentes disciplinas envolvidas num projeto da construção? O BIM hoje é construir o teu empreendimento no computador, em todas as fases. Então, desde a terraplanagem, vem fundação. Então, você enxerga isso sendo construído lá. Né? A gente consegue Você visualiza literalmente no computador? Tudo. Então, por exemplo, na hora que eu coloco a instalação hidrossanitária ali dentro daquele empreendimento que já tem a estrutura feita, eu vou passar uma tubulação e eu tenho um conflito com uma viga, por exemplo, ou um pilar,
Isso eu tô vendo lá no computador, que é bem mais barato de gerenciar, gerenciar, de resolver. Sim. Tudo bem que tem a hora do projetista, mas é muito melhor ter a hora do projetista resolvendo do que o pedreiro lá quebrando a cabeça e fazendo problemas. Então, nas instalações, como eu disse, que ela é muito minuciosa e ela acontece em todos os lugares, toda a sala tem elétrica e hidráulica. Então, a gente consegue perceber isso que a gente chama de clash detections. A gente faz as verificações das interferências entre disciplinas. Então, a estrutura está ali, então meu tubo não pode pegar na viga nem no pilar, meu interruptor não pode pegar no portal da porta, então eu tenho que repensar essa instalação do interruptor, talvez repensar no tamanho da minha abertura, mas está acontecendo no computador. Ainda você tem tempo hábil para mudar tudo e colocar exatamente como não vai te gerar problemas futuros. Exatamente. Não tem aquela gambiarra de obra mais. Sim. Se aconteceu gambiarra de obra, o projeto não foi seguido. Não foi exatamente. Foi passado como deveria acontecer, né?